Olha, para quem é militar ou está estudando para concurso, tem uma lei que é praticamente um manual da carreira, a Lei 6.514 de 2004. Hoje, a gente vai decifrar juntos as regras desse jogo, que são as promoções. E para quem está na ativa ou focado nos estudos para um concurso, entender essa lei não é só um detalhe, não. É simplesmente fundamental. É ela que dita o ritmo e as chances de subir na hierarquia. Então fica a pergunta, né? O que de fato decide quem vai ser promovido? É sorte? Algum tipo de indicação? Que nada. Existe um sistema com regras bem claras e é exatamente esse sistema que a gente vai desvendar agora. Nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, a gente vai entender quais são os caminhos para a promoção. Depois, vamos mergulhar nos quadros de acesso. Em seguida, vamos ver o que é preciso para entrar numa dessas listas, o que pode te tirar do jogo e, por último, como recorrer se algo der errado. Ok, vamos começar pelo começo. A primeira coisa que precisa ficar clara é que promoção na carreira militar não acontece do nada, não é algo aleatório. Tudo segue uma estrutura legal, bem rigorosa, criada justamente para ter um processo organizado e com critérios. E agora, a gente chega no coração de todo esse sistema, os chamados quadros de acesso. Pode guardar esse nome. Se o nome de um militar não estiver em um desses quadros, a promoção simplesmente não acontece. Mas afinal, o que são esses quadros de acesso? Pensa neles como se fossem as listas oficiais de quem está, digamos, na fila para ser promovido. Essas listas são organizadas por uma comissão específica, a CPOP. E segundo o artigo 24, é delas que saem todas as promoções. E aqui vem um ponto crucial. Não existe um único caminho. A lei cria 3 vias diferentes. A primeira é por antiguidade, que é basicamente o tempo de serviço. A segunda é por merecimento, que usa um sistema de pontos para avaliar o desempenho. E a terceira, usada nos postos mais altos, é por escolha, onde uma comissão vota nos nomes. Beleza? Já entendemos os 3 caminhos. Mas como uma pessoa faz para entrar em uma dessas listas? Não é automático. Isso nos leva direto para a próxima etapa, as condições que precisam ser cumpridas. O artigo 20 da lei funciona como um verdadeiro checklist. Para ter o nome sequer considerado, é preciso cumprir o tempo mínimo no posto, estar com a saúde em dia, ter bom comportamento, passar nos testes de aptidão da área e, um ponto super importante, ter concluído os cursos necessários para a próxima etapa da carreira. Mas cumprir todo esse checklist ainda não garante tudo. Tão importante quanto saber como entrar na lista é saber o que pode te impedir de chegar lá. A lei é bem clara e prevê um bloqueio automático em algumas situações. A lei não deixa margem para dúvida aqui. O artigo 26 define 9 cenários que simplesmente barram um candidato de qualquer quadro de acesso. Não tem meio termo. Se a pessoa se encaixa em um deles, ela está fora. E os impedimentos são bem sérios. Estar com problemas na justiça, tipo preso ou respondendo a um processo disciplinar grave, é um bloqueio imediato. Uma condenação criminal, claro, também, e até situações administrativas, como estar de licença para cuidar de assuntos pessoais ou ser considerado desertor, também tiram o militar da lista. A mensagem é clara: para ser promovido, a situação legal e administrativa tem que estar redondinha. Agora, tem uma situação bem específica, uma exceção importante. Ela vale para os militares que estão servindo temporariamente em cargos civis, os que são chamados de agregados. Para eles, a regra do jogo muda um pouco. O ponto central aqui, que vem dos artigos 21 e 27, é o seguinte: enquanto estiver nessa função civil, o militar é automaticamente excluído dos quadros de merecimento e de escolha. A única via de promoção que sobra para ele é a por antiguidade. É uma forma de valorizar quem está na dedicação exclusiva ao serviço militar ativo. Bom, a gente já viu como se entra na lista e o que pode tirar alguém dela. Mas falta uma última peça nesse quebra-cabeça. E se algo der errado, o que fazer? Vamos para a nossa última sessão para entender isso. Essa é a grande questão, né? O sistema não é infalível. E por isso, a lei cria ferramentas para corrigir possíveis injustiças. O que acontece quando alguém olha a lista de promoções e sente que foi deixado para trás indevidamente? O artigo 22 desenha um caminho com prazos bem rígidos. A partir do momento que a lista de promoções é publicada, quem se sentir prejudicado tem só 15 dias para apresentar um recurso ao comandante-geral. E o comando, por sua vez, tem até 60 dias para dar uma resposta. Ou seja, o tempo corre para os dois lados. E se o recurso for aceito? Aí entra em cena uma figura com um nome um pouco complicado: o ressarcimento de preterição. Mas a ideia por trás é simples: a promoção é concedida com data retroativa para corrigir a injustiça como se ela nunca tivesse acontecido.
E o artigo 23 é bem específico sobre quando esse ressarcimento acontece. Não é algo subjetivo, não. Ele ocorre se o recurso for aceito, se o militar for absolvido de alguma acusação que o impedia de ser promovido, ou se for comprovado um erro da própria administração. São as garantias do sistema para corrigir as próprias falhas. Resumindo tudo isso, dominar os detalhes desses artigos, do 20 ao 27, não é só teoria. É uma ferramenta prática e muito poderosa para planejar a carreira e para garantir que os direitos sejam respeitados, tanto para quem está na ativa, quanto para quem está se preparando para um concurso. E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. Será que essa estrutura com 3 caminhos, antiguidade, merecimento e escolha, é mesmo a fórmula ideal para equilibrar experiência, mérito e liderança? Ou será que toda essa complexidade acaba, na prática, criando outros desafios? Fica aí o pensamento. Obrigado por acompanharem esta análise.